Salve galera, esse é mais um Café no Sacolão, eu sou Fabrício Rodrigues e estamos com mais uma personagem da nossa periferia hoje, Sara Huraba. Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Tranquilo. Hoje a gente vai fazer uma entrevista com mais uma educadora, ativista do bairro. Sara, para começar a nossa entrevista, quem é você na periferia? A terrorista. A terrorista? A terrorista. A mulher bomba, aquela mulher sempre com lencinho na cabeça. Mas no geral sou uma professora de português, professora de teatro, ativista, militante, nas causas periféricas, mais para a educação. Bacana. O que você acha hoje que falta na nossa periferia? Olha, na periferia, assim, no geral, eu também procuro ver o que já temos, né? Mais o que estamos construindo, o que está em construção. Eu acredito que a periferia está alcançando os patamares do que a gente nunca imaginou. Pelo menos eu, 10 anos atrás, nunca imaginei ver a periferia como produtora de cultura. Ela sempre foi conhecida como produtora de violência. E ver que a periferia hoje está assim, sendo reconhecida pelos coletivos, pelos movimentos, é muito, muito gratificante. E o que falta ainda, entrando no âmbito de lazer, a gente precisa muito disso, né? Ter uma praça ou outra ali não significa exatamente algo que alguém vá perder um tempo ali com lazer. Mas ter algo mais cultural mesmo, que leve as pessoas, não só alunos, mas outras pessoas, a conhecer coisas que não apareceram ainda. Né? Ancestralidade, guerras, português. Português. Mas infelizmente a gente tem essa política de acreditar no Brasil que o lazer é momento de ficar desocupado, não fazer nada, que o lazer não é importante. Exatamente. Resumindo, o lazer não é bom. Exato. O ócio não é bom, só é bom trabalhar e estudar. Produzir. Tem uma mentalidade, acho que muito escravocrata ainda, que descansar não é bom, só tem que trabalhar. Exatamente. Paciência. Hoje você é professora, mas você não está dentro do ambiente escolar. Por que isso? É muito difícil você ser professora e militante. É muito complicado, porque o ambiente escolar, ele é um ambiente ainda muito enraizado. Então você tem professores engessados e quando você entra com algo bem mais reciclado, você é visto como estranho, você não se enquadra. E eu tive esses problemas anteriormente, né? Na primeira escola, eu nunca deixei os meus alunos sem o pensamento crítico e eles se tornaram alunos pensantes. Isso incomodou muito, muito. Eu fui cortada. Já no segundo, também levo os meus alunos para esse viés de pensar, né? Mas fiquei até um tempo bacana, porque eu encontrei outros professores de movimento militante, mas saí da escola e em épocas de férias, e quando eu voltei já fui cortada também, boicotada. Então não consegui retornar para a sala de aula. No Brasil a gente tem uma crise moral, política e econômica. Os três fatores dentro da mesma instituição pensando no Brasil. Afeta a sala de aula isso? Totalmente. Porque os alunos hoje em dia, eles são levados a pensar politicamente? Não. Eles são levados a pensar moralmente? Não. Eles pensam numa crise como um todo? Não, porque a maioria ainda é sustentada pelos pais, né? São poucos os que trabalham e tudo mais. Então, o professor que já está na rede há muito tempo também não se preocupa em fazer o aluno pensar nessas questões. O professor que está entrando já tem esse tipo de preocupação porque já está dentro do contexto social dele. Se está difícil para ele, para essa garotada que está vindo, então vai ser quase que impossível sobreviver. Então, eu acredito que essa nova leva de professores que está vindo mais consciente, mais militante, porque a maioria já tem um propósito, está ajudando muito essa garotada. Mas a escola ainda bloqueia muita coisa, porque pensar é um pouco errado dentro da escola. Você tem que estar ali, ó, só decorando. Existe a jaula ainda na escola? A escola ainda é a jaula, né? Só é a jaula. E é uma jaula muito fechada ainda, uma jaula que a gente está tendo dificuldade de passar. Porque se você milita, você é excluído. Se você aceita, aí já, pelo menos no meu caso, foge do critério do que é ser professor para mim, entendeu? Eu já não aceito muito. Falando um pouco sobre religião, você acaba tendo algum conflito aí, não sei,
dentro da instituição da escola, por dar aula, praticar uma religião que às vezes as pessoas não enxergam de uma maneira correta ou não conseguem entender? Minha religião ela sempre me ajudou muito, na verdade. Eu nunca fui impedida, nunca tive problema nenhum nas duas escolas que eu passei. Pelo contrário, a curiosidade que veio foi que abriu muitas as portas. Dentro da sala de aula, então, era maravilhoso, porque as 10 primeiras aulas eu tinha que explicar sobre a religião. Então ajudava muito o professor de história. Vai falando história, né? Mas ter problemas mesmo, não. O que eu tinha de dificuldade, o que eu tenho de muita dificuldade ainda hoje é desmistificar, né? Então eu vejo que tem aluno que quando não me conhece, ele sai gritando Allahu Akbar! E faz aquele movimento de cortar a cabeça, sabe? E daí eu tenho que falar, é isso mesmo, continua. Quando eu chegar na sala e tacar bomba em vocês, não reclama. Então eu trabalho a minha religião a meu favor. Quando eu chego dentro da sala de aula, eu desconstruo tudo. Eu faço toda a desconstrução. Mas é aquele trabalho de formiga, porque eu vou lá, desconstruo tudo, chega a mídia no outro dia, pô, acaba com o meu trabalho. Estávamos no mês do Ramadã, né, muçulmano. Explica pra galera entender o que seria esse mês do Ramadã. O mês do Ramadã é um mês abençoado, né? Todo muçulmano espera por ele assim, como se fosse o último mês da vida. É um mês que os muçulmanos exercem muito mais a solidariedade. A gente faz o jejum, né? Que é diferente dos cristãos, que são 40 dias, mas geralmente os cristãos cortam carne, doces, né? E tal. A gente não, a gente faz jejum de água e comida do nascer ao pôr do sol. Então aqui no Brasil dá mais ou menos 12, 13 horas de jejum. E nesses momentos a gente tem uma reflexão maior da vida, né, e da misericórdia de Allah para conosco, como seres humanos mesmo. E a gente tenta ao máximo fazer desse mês que é tão esperado o melhor mês possível. Mas aqui no Ocidente, para mim, Sara, hoje em dia está um pouco complicado de eu fixar minha cabeça somente no Ramadã e viver somente o Ramadã. Né, que é um tempo mais voltado para a leitura do Alcorão, as reflexões alcorânicas, você botar mais a praticidade da fé ali, né, dos hadiths. E por eu trabalhar direto, trabalhar muito, eu acabo negligenciando algumas coisas, mas eu vivo o Ramadã do meu jeito, né? E é um mês muito sereno, muito tranquilo, é tudo tão legal, assim, sabe? Aquele mês que você fala... Você até escuta os sininhos, porque é muito bacana. Aí acabou no domingo. No domingo foi o nosso Eid Fitr, que é as únicas duas festas que tem no Islã, né? Que é considerado o Natal e o Ano Novo, depois. Então esse primeiro Eid é o Natal, aí depois na virada do ano, que a gente segue o calendário lunar, é o Eid Adha, que é a festa do sacrifício. Mas aí é mais pra frente. Sara, você acredita que a religião islâmica hoje é perseguida? Não só a religião, mas como você, moradora de periferia, Jardim São Luís, como você observa isso lá? O Islã, ao meu ver, ele sempre foi muito perseguido, mas piorou depois do 11 de setembro e piorou triplicamente depois do ataque a Paris. Então, assim, em 2011, houve aquela primeira surra, né, no povo islâmico, mas teve um lado bom, porque foi a partir disso que muitas pessoas se tornaram curiosas, não que viraram muçulmanas, passaram a estudar o Islã. E aí teve uma consciência maior. Eu me reverti ao Islã um pouco depois, né, desse tempo, e eu era muito curioso, porque as pessoas que me viam todo dia simplesmente apagaram aquela visão da memória delas. Para mim, para eles, eram uma árabe no Ibirapuera, no Jardim Ibirapuera. E aí começava, tipo, olhar assim, que é essa louca, um calor de 40 graus que faz aqui, né? E eu lá toda coberta, e tacavam água, às vezes, assim. Mas ainda, você via que era bem sadio. Jogavam água, mas como... Para tentar refrescar. Mesmo. Não, no início, não. No início, não. Depois, sim. Que você via as pessoas, você não precisa usar isso, e puxavam o meu véu. Eu trabalhava no final do São Judas, então, tipo, dia de domingo ali, eu apanhava a torta direita. Eu tava na fila do busão, e aquela tiazinha saía da igreja. Católica, o nome, né? Católica. Exato, católica, de São Judas Tadeu.
Tem preconceito, tem que falar de quem é, né? Só tem que falar quem é. E quando era época de frio, assim, de chuva, eu tomava guarda-chuvada. O tiozinho já passava assim, sai daqui, pá, na minha cabeça. E eu ali respirava. Falava, não, o quê? Tava no início da religião, então não é aquela coisa, não, tem que ser certinho e tal, não sei o quê. Engolia muito seco. E eu sempre fui muito explosiva, sempre fui muito briguenta. E aquilo começou a encher o saco, né, meu? Mas até então fui aguentando. Quando teve o ataque a Paris, aí as coisas se transformaram no grau. Ficou tudo muito louco pra gente. A galera perseguia e batia fortemente. E a gente tinha que abrir boletim de ocorrência. Eu fui ameaçada várias vezes. E agredida várias vezes. Inclusive, uma dessas vezes que eu achei a pior de todas foi na Avenida Paulista. Eu estava com um amigo meu. Eu usei o niqab no Brasil por quase um ano, que é aquele véu que só deixa o olho para fora. Ele não é obrigatório, ele é opcional. Eu tive, na época, meus motivos para usar ele. E eu estava na Paulista com um amigo meu, estava fazendo uns procedimentos pré-operatórios, né, que eu fiz uma cirurgia. Estava com um colega meu, gente boa. E um policial me parou. Parou a gente lá. Quero seu RG. Mostrei o RG para ele. Todos os dados lá, falando que eu era brasileira, pernambucana, na base da peixeira ali e tal. E o cara resolveu embaçar na minha. Não, eu vou te revistar. Falei, calma. Chama a policial mulher, ela revista. Você não. Eu vou te revistar. Falei, não. Você não vai encostar o dedo em mim, mano. Você tá louco? Isso daí é meio que um absurdo, né? Não, e eu penso... E tava ele e mais um outro policial. E daí o outro policial olhou assim pra ele, tipo... Cara, você tá maluco? Nem o outro acreditava. Nem o outro acreditava. E ele começou a pegar no meu braço. Eu falei pra ele soltar. Um amigo meu tentou apartar ali. Daí o cara falou assim, não, eu vou revistar, porque tem bomba, porque tem isso, que tem aquilo. Tem bomba? Exato. O Brasil isso... vai ter bomba de muçulmano. É brincadeira. Ainda mais eu, gente. Brasil, gente. Tudo bem, né? E eu comecei a achar que eu falei, me solta. E batia na mão dele. Ele disse, tá agredindo um policial, não sei o quê. Eu falei, não, você tá me agredindo, cara. Você tá louco? Chama uma policial mulher em revista. E daí ele, por que você anda com isso? E puxava meu niqab, né? Não interessa. Sério? Ele perguntava... Não satisfeito, ele desferiu um soco na minha boca. Aí abriu. Aí o outro policial ficou muito louco, ficou muito macho. Falou, vamos pra corregedoria que você vai denunciar. Então, esse outro policial me ajudou, enquanto um tava querendo, sei lá o quê, sabe? Mas eu nunca pensei que isso fosse acontecer comigo. Se aconteceu comigo, imagino que já não deve ter acontecido com outras. E com homens também. E com homens, mas imagina a mulher, porque mulher, geralmente, quando o policial para e fala que quer revistar, ela não vai falar que não, porque ela entra num estado louco de susto. As mulheres, a situação não tem pra onde correr. O homem... E se eu tivesse sozinha ali? E se não tivesse meu amigo? E se aquele outro policial que estava com ele não me ajudasse? Apoiar essa situação. Então, teve vários fatores que depois eu fiquei pensando, falei, meu, ou eu ia morrer... ou eu ia matar o policial. No meio da Paulista, todo mundo ali olhando, mas ninguém, né, chegou para falar nada. E aí o outro policial me levou lá na corregedoria, eu abri a ocorrência e tudo mais, fiz amizade com o delegado super gente boa. E depois disso, bem depois, quando teve o ataque a Paris, eu estava indo para uma consulta na UBS ali do Ibirapuera. Era um terreno baldio que tinha ali, né? Hoje tem umas construções, mas a rua ela era bifurcada. E aí eu tô bem andando normalzinho, o cara grita, só uma muçulmana maldita, e tá com a pedra, e a pedra quicou no chão e bateu na minha perna. Aí eu até corri pra tentar achar o cara, né? Porque ele é bem covardão mesmo, teve que sair correndo pela outra rua. Mas eu falei, pô, eu tenho um exame marcado, não vou perder. Fui pra lá, mas aí eu fiz uma post, revoltada mesmo. E por incrível que pareça, ele viralizou assim do nada, fiquei até assustada. Muita gente viu, porque foi um caso atípico. Aconteceu em Paris e respingou no Brasil assim muito rápido. Você acredita que o Brasil tem respeito à diversidade ou para vocês é diferente? Não. Acho que não. Existe uma certa tolerância. Agora, respeito mesmo não tem, mas não é só pelo Islã. É pela galera de Umbanda, Candomblé, né, de matriz africana. É um povo que sofre tanto quanto os muçulmanos. Parece que aqui no Brasil ou você é evangélico católico ou você não pode ser mais nada. Então, qual é o limiar do respeito ali? Já que eu não posso escolher algo. Eu tenho que ser o que vocês falam. A minha mãe mesmo, no início, e até
até hoje, na verdade eu não vou acobertar não, porque até hoje ela não me aceita muçulmana. Ela já falou pra mim várias vezes, você nasceu católica, você tem que morrer católica. Não, eu tenho que morrer como eu acredito que eu tenho que morrer. Tudo é estudo. Ou você estuda ou você morre ignorante. E tem quem estude e morre ignorante. E o que é importante de perceber também pela sua fala é que a guerra dá dinheiro, né? Muito. Não, se não é um povo islâmico, tem um outro povo para guerrear. A guerra financia, movimenta, lucra, mexe na bolsa. E isso é o que muita gente quer. Um exemplo vivo disso é a África, né? Porque antes de você conhecer o Daesh, a África já vivia numa guerra louca que ninguém sabia, ninguém conhecia, ninguém conhece até hoje. Mas olha que triste, porque quem financiava várias guerras tribais ali era uma potência mundial. Mas por que vai falar da potência mundial? Taca a pedra nos negão que tá lá guerreando. Porque é simples você ver, nesses casos, né, midiáticos, o superficial que eles passam. Um recado que você deixa para os jovens da periferia. Que recado você gostaria de deixar? Não se contentem com o mínimo. O que vocês recebem é pouco. A educação que passam para vocês é uma educação que não querem que vocês cresçam. Não se contentem com o conhecimento escolar. Ele é micho, vai fazer com que a playboyzada ainda queiram comer a cabeça de vocês futuramente. Estejam preparados, porque se a educação hoje está ruim, ela vai piorar. Ela vai despreparar vocês, porque elas não querem que a periferia entre na faculdade. Então, não se contentem, vocês já são jovens, assim, fortes, né? E com pensamento mais avançado. Não se contentem com o pouco que vocês recebem, não queiram, não aceitem isso, bata de frente. Você é dono da escola, você que manda na escola, aluno. Não deixe ninguém ocupar o seu espaço. Isso aí. Mais um Café no Sacolão com a Sara, dessa vez militante, professora, trabalha com teatro, trabalha com de tudo um pouco e é nossa parceira do Café no Sacolão. Curte a página aí, galera, apoia o canal e tamo junto. Até a próxima. Falou! Don't sweat the technique.